se Harry Potter fosse brasileiro? Oi, hoje eu tô aqui pra falar sobre a Arma Escarlate, da Renata Ventura. A Arma Escarlate é considerada por muitos como Harry Potter brasileiro. E como uma crítica do jornal o Globo disse, ele seria até mais precisamente o Harry Potter do Dona Marta. E sim, a autora deixa bem claro que ela se inspirou em Harry Potter, que ela era fã de Harry Potter e que essa foi a primeira motivação para que ela fizesse o livro. Mas não foi a motivação principal. Então também não se engane, porque esse livro não é uma fanfic de Harry Potter. E se você tem medo disso ou esperava isso, fica tranquilo, porque esse livro foge bastante dessa expectativa. E um fato importante é que a autora escreveu o TCC dela sobre a colonização cultural brasileira. Então pode ter certeza que no livro ela vai fazer críticas pesadas e importantes quanto a isso. Talvez a maior diferença desse livro para Harry Potter é o personagem principal. Os dois têm um nome com H, ok, tem uma mera semelhança aí, mas o Hugo, que é o personagem principal desse livro, ele é um anti-herói, enquanto Harry é um herói. E aqui é importante lembrar que o anti-herói não é um vilão, mas o anti-herói pode sim ter atitudes babacas e questionáveis que o personagem herói típico não teria normalmente. Inclusive, a autora, logo no início do livro, também fala que ela não concorda e não reflete várias opiniões que o Hugo teve ao longo do livro. Isso é até bem relevante porque o Hugo consegue ser realmente babaca, apesar dele só ter 13 anos. E falando do Hugo, ele é um menino de 13 anos que mora no Morro Dona Marta. E o nome verdadeiro dele não é Hugo, é Ida. Ele tem bastante vergonha desse nome, ele não gosta do nome dele, não aceita esse nome porque é um nome estranho. Então ele foge muito da identidade que esse nome carrega. E aí todo mundo sabe que a primeira coisa que você faz quando você quer mudar a sua identidade ou a identidade de alguém é trocar o nome. Porque com um novo nome você cria uma nova identidade. E é por isso que o Ida, quando ele recebe o convite para a escola de magia e vai para a escola de magia, troca o nome dele para Hugo Escarlate. Mas antes da gente falar dessa nova identidade mágica do Hugo, vamos falar da identidade inicial dele e que é o ponto central do livro. O Hugo é um menino bem decepcionado com a vida e bem frustrado, e ele praticamente já não consegue enxergar um futuro muito longínquo para ele. E as maiores preocupações dele são a mãe e a avó, que moram com ele numa espécie de container ali no Dona Marta. E em dado momento, o Ida começa a achar que o tráfico seria a chance dele de arranjar dinheiro e assim poder trazer algo para ajudar a sua família. Então ele começa a se envolver com o tráfico e com o Caissara, que é o grande vilão desse primeiro livro. Mas já no primeiro envolvimento dele, ele percebe que aquilo não vai funcionar e no meio do tiroteio ele recebe a carta para essa escola de magia. No início ele ignora, acha que estão pregando uma peça nele, mas depois ele percebe que é real e que talvez seja a única chance dele escapar daquela realidade e do Caissara, que começa a perseguir ele e a família dele. Então o Ida mete o pé e vai lá para a escola de magia Corcovado. Se o nome te parece familiar é porque sim, é o Morro Corcovado que temos aqui no Rio de Janeiro. E o primeiro capítulo do livro é o Urco atravessando os arcos da Lapa em busca dessa escola de magia. Mas eu honestamente acho que queria que o primeiro capítulo tivesse sido sobre a vida dele no Dona Marta, para depois chegar a essa parte dos arcos da Lapa. Porque eu acho que poderia ter segurado a magia um pouquinho mais, pra gente entender um pouco mais da realidade do Ida e das motivações dele. Até porque o capítulo inicial dele no Dona Marta é super importante para a história. E honestamente, quando eu li o primeiro capítulo do Arcos da Lapa, eu fiquei meio tipo... será que essa história vai ficar só fazendo referências a Harry Potter e não vai ser algo original? Mas não, eu diria que pouco depois do Ida/Hugo chegar na escola de magia, a história começa a tomar um rumo próprio. E é aí que pra mim as coisas ficaram realmente interessantes. Porque claro que dá pra gente ficar revivendo a nostalgia de Harry Potter e fazendo comparações de como seria lá e aqui, mas quando a gente explora muito mais o aqui, é quando você e a autora, criam um universo próprio para aquela história. E a Renata conseguiu fazer isso, ainda bem. A Escola de Magia Corcovado é a escola representante da magia da região sudeste do Brasil. Porque, o Brasil é enorme, não é que nem a Europa, então é uma escola por região. E essa é a escola da região sudeste, ou seja, tem alunos do Rio, tem alunos de Minas, enfim, tem essa mistura legal. E é maneiro a gente poder ler os alunos com sotaques diferentes, com dialetos diferentes, com costumes diferentes, especialmente o Amy, ele era o meu favorito. Fiquei um pouquinho chateada com o rumo dele, sem spoilers, mas assim, ele era o meu favorito. E por esse ser um mundo novo, e por o Ida até então só ter convivido com o que seriam os trouxas no Harry Potter, ele chega lá muito protegido, assim, ele bota uma armadura logo de cara, porque ele vai ser o Hugo Escarlate e ele não quer ser vulnerável. Ele não quer que tenham preconceito com ele. Ele não quer que as pessoas olhem pra ele e falem: é o menino favelado, é o menino do Dona Marta.
ali é a chance dele de ser uma nova pessoa e uma pessoa que não sofreu preconceito justamente por não saberem da história dele. Então ele chega lá com essa nova identidade, evitando ao máximo falar do passado dele, mas aí ele encontra a Gislene, que era uma menina que também morava no Dona Marta e também conhecia ele. E tem até uma passagem engraçada que ele tá ali chocado, né, que ela tá ali e ela fala: "Que foi? Achou que só você podia ser um bruxo no Dona Marta? Se toca, querida." Gislene era muito legal, gostava dela. Só que justamente por ela ter essa conexão com a vida real do Hugo, ele evita ficar perto dela e acaba se aproximando dos Pixies, que meio que domina a escola. Os Pixies são compostos pelo Vini, pelo Índio, pelo Capi e pela Caimana. E são um grupo de alunos que reivindicam a cultura brasileira e o aprendizado da cultura brasileira e a valorização, porque, querendo ou não, o currículo daquela escola, o Corcovado, é muito baseado no currículo europeu. Então essa é uma crítica que os Pixies já fazem e que você já pode parar e pensar: tem a ver com o TCC da autora. E sim, é uma crítica muito válida para além do livro. Uma coisa legal e particular da magia aqui no Brasil é que os feitiços são realizados em Iorubá e em Tupi, ou seja, línguas brasileiras. Nada de latim nessa casa. Enquanto lá fora os feitiços são realizados em latim, aqui o latim não funciona muito bem. É com essas duas línguas que a gente consegue fazer a magia. Eu fiz isso com uma caneta, né? Mas, magia. Além disso, a autora faz uso de outras coisas muito legais, como o axé, inserindo ele como um ponto bem importante nessa história. E que eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas se liga no axé. Mas a Renata, a autora, ela não se atém apenas às palavras e às línguas. Ela também faz um movimento que eu acho muito importante, que é valorizar a nossa mitologia e o nosso folclore nacional. Então ela insere essas histórias de maneira muito inteligente na história que ela criou, falando de histórias como a da Mula Sem Cabeça, do Saci e várias outras que fazem muito sentido e que não são bobas, gente. Se você olha pra essa história e fala: "Ah, boba, coisa de criança", por que você tá aí pagando pau pro Goblin, sabe? Valoriza a nossa mula sem cabeça, que ela é muito bacana. Eu sei que você pode estar lembrando da historinha que você aprendeu na escola e tal, mas se você realmente para e analisa o que aqui eu vou chamar de mito, mas que não é exatamente a palavra correta, você vê que é uma história muito mais profunda e muito mais rica do que aquela que a gente normalmente aprende. Então eu fiquei muito feliz que a Renata soube inserir essas histórias dentro da história dela. É com esses aspectos que ela vai se separando de Harry Potter e trazendo essa história realmente para o nosso contexto brasileiro, que é um contexto miscigenado, é um contexto diverso, é um contexto com muitas culturas, porque o Brasil é muito extenso e tem uma riqueza de conhecimento e de culturas, né, que eu já falei, gigante. Então eu gostei de ver isso retratado e eu sei que nos outros livros da série, cada um se passa numa região do Brasil, então também a gente não fica só nessa perspectiva sudestina do primeiro livro, o que eu acho muito bacana. Então eu acho que a autora fez esse movimento e teve essa ideia muito legal e só tenho a parabenizá-la. Agora, voltando para a história em si, mais ou menos a partir da metade final do livro, o livro toma uma reviravolta bem pesada. Então, enquanto Hugo, o Barridá, tá lidando com as descobertas da identidade dele, se conhecendo melhor e conhecendo melhor a sua história e antepassados, ao mesmo tempo tá rolando um bando de coisa sinistra com Caissara, as coisas na escola também não param quietas, toda hora um professor é demitido, toda hora tem um professor babaca, toda hora tem um animal fora de controle. Então você vê que o Hugo vai subindo a tensão dele, e você lembra, caramba, ele é só um menino de 13 anos passando por tudo isso. Você vê ele fazendo coisas que são erradas, mas você não consegue julgar ele, porque se você estivesse naquela situação, sabe-se lá o que você faria. E a história tem muitos personagens interessantes, tem os Pixies e tal, mas justamente por ter muitos, acaba que alguns ficaram não tão bem explorados, como o meu Amy e outros, tipo o Índio. O Índio, que estava no grupo importante, ele basicamente não tem outra característica, além de ser certinho e super carrancudo, enquanto os outros Pixies, principalmente o Vini e o Capi, foram mais bem explorados nesse livro. Mas como esse livro faz parte de uma série, eu acho que a autora vai sim conseguir explorar esses aspectos melhor nos próximos livros. E os Pixies tinham um grupo inimigo, os Anjos também, que eu acho que nunca ficou muito bem explicado. Pra mim parecia uma rivalidade meio sem motivo. E eu acho que talvez até fosse isso, porque eles são adolescentes e nem sempre precisa ter motivo pra brigar quando você é adolescente. Mas enfim, eu gostaria de ter tido um pouco mais de explicação sobre esse aspecto. Só que também já tinha tanta coisa acontecendo que nem me doeu muito. Eu só fiquei tipo, ai, sai pra lá, Chato, sai pra lá, Belardo, e segui focando nos personagens que eu gostava. Tudo isso só pra falar que a Arma Escarlate tem um aspecto e tem uma narrativa mais séria e mais pesada do que você esperaria num livro que você associa a Harry Potter, né? Que é uma obra infanto-juvenil, principalmente nos primeiros livros da saga. Então eu gostei que a autora foi por esse lado, achei bem corajoso, achei importante e achei muito bacana a gente falar sobre isso na nossa literatura,
ainda mais misturando com tudo que eu já falei antes, dos folclores e das línguas e enfim. E aí você me pergunta, depois de toda essa conversa sobre como esse livro é brasileiro e é criativo, que pão seria a Arma Escarlate? E confesso que quando eu vim gravar esse vídeo eu não tava com essa resposta pronta, eu acabei pensando nela agora enquanto eu falava, e eu cheguei à conclusão que esse livro seria um pão na chapa com café. E sim, é necessário acompanhamento porque essa combinação é uma combinação muito brasileira e muito clássica, um pão na chapa com café, e que é algo que atravessa várias regiões do Brasil. Se você faz uma viagem de ônibus e vai parando nos postos, pode ter certeza que na maioria deles vai ter essa opção de comida, pão na chapa com café. Ao tempo que essa comida de conforto ou uma comida básica é uma comida gostosa, né? Quem não gosta de pão na chapa, e é uma comida... Eu ia falar que é uma comida bem desenvolvida, mas não faz muito sentido. Só que o livro é bem desenvolvido e eu gostei bastante. Recomendo se você é fã de Harry Potter, recomendo se você gosta de histórias de fantasia. Enfim, recomendo no geral. Acho que é uma boa leitura para qualquer idade e gostei muito, me surpreendeu positivamente. Acho que por causa do primeiro capítulo eu fiquei com um pouco de preconceito no resto do livro, mas assim que eu cheguei no segundo, nos capítulos seguintes, eu perdi esse preconceito. Então, se eu pudesse, eu só rearranjava essa ordem dos capítulos e por mim ficaria tudo bem. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, que isso é muito importante para que o canal continue crescendo. E também compartilha com seus amigos ou com quem você quiser, que você achar que pode gostar, porque isso me ajuda muito. E claro, também comenta aqui o que você achou da história, do vídeo, se você se interessou pelo livro, se você não quer, gosta de só Harry Potter, só gosta de Harry Potter, que foi o criador da magia, enfim. Comenta aqui e é isso. Até mais!